Bom, pessoal, agora que a gente já viu demanda, que a gente já viu oferta, a gente pode partir para a análise do equilíbrio de mercado, tá? Então, o equilíbrio em um mercado de concorrência, um mercado competitivo, ele pressupõe que nenhum produtor sozinho e nenhum consumidor sozinho consegue afetar os preços praticados no mercado. A gente vai ver em estruturas de mercado que existem situações nas quais um produtor sozinho consegue definir e consegue alterar os preços praticados no mercado. Quando a gente está falando em um mercado competitivo, significa que tem tantos produtores e tem tantos consumidores que nenhum deles sozinho consegue afetar o preço de mercado. Tá? Então, o equilíbrio de mercado ele vai resultar do confronto entre a oferta e a demanda. E a gente considera que existe um equilíbrio estável no mercado de concorrência perfeita quando aquele preço que estiver sendo praticado tender a se manter nas condições do mercado a partir do momento que a gente considera que não há alteração em nenhuma outra variável. Vocês lembram que eu falei daquela cláusula ceteris paribus, mantidas constantes as demais variáveis. Então, pressupondo que não haja nenhum choque de oferta, nenhum choque de demanda, nenhuma alteração nas condições dadas, a gente considera que o equilíbrio é estável. Estável não é imutável, não é eterno e não é infinito, tá? Estável significa que as condições dadas fazem com que o preço e a quantidade de equilíbrio permaneçam naquele patamar, tá? Por um período de tempo até que choques de oferta, de demanda ou alterações em variáveis que afetam a oferta e a demanda possam mudar essas condições. Então, em equilíbrio de mercado, nem produtor nem consumidor tem estímulo para alterar a quantidade demandada e a quantidade ofertada. Já adianto aqui o seguinte: o equilíbrio se dá quando não há nem excesso de demanda e nem excesso de oferta. A gente já vai ver isso mais detalhadamente. A gente já analisou escala de demanda, escala de oferta e agora a gente vai analisar as duas em conjunto. Então a gente tem a escala de demanda, a escala de oferta e a gente vai analisar isso considerando uma escala de preço. Tá? Então a gente tem aqui, por hipótese, estamos analisando o produto camisa. Então a gente tem preços que vão de 10 a 100 reais, 100 dólares, qualquer unidade monetária que você estiver considerando, por camisa. Tá? Então cada camisa pode ser comercializada a 10 reais, 20 reais ou até 100 reais. Então a gente tem essa escala de preços. Associados a cada um desses preços, a gente vai ter quantidades demandadas e vai ter quantidades ofertadas, tá? Então, se a gente começa aqui pelo preço mais baixo da nossa escala, o preço mais baixo é 10 reais cada camisa. A 10 reais cada camisa, existe uma demanda, uma quantidade demandada de 10 mil unidades por mês de camisa, tá? Então, se as camisas fossem 10 reais cada uma, haveria uma demanda, uma quantidade demandada de 10 mil unidades de camisa por mês. Por outro lado, a um preço de 10 reais, haveria 2 mil unidades de camisa sendo ofertadas no mercado, tá? Então, quando a gente compara a quantidade demandada de 10 mil unidades e a quantidade ofertada de 2 mil unidades ao preço de 10 reais, a gente identifica que existe uma demanda maior do que a oferta, tá? Qual a magnitude dessa diferença? Existem 8 mil unidades demandadas a mais do que as unidades que são ofertadas ao preço de 10 reais, tá? Então, aqui a gente pode fazer análises, você pode subtrair demanda de oferta ou oferta de demanda. Não importa a subtração que você faça, importa a leitura que você vai fazer desse resultado. Então, a gente tem, nesse caso, 10 mil unidades de quantidade demandada e a gente tem 2 mil de quantidade ofertada de camisas por mês. Então, a quantidade demandada supera em 8 mil a quantidade ofertada. Então, a gente tem 8 mil unidades a mais de demanda do que de oferta. Então, a gente considera que isso aqui é um excesso de demanda em relação à oferta, tá? Ao preço de 20 reais, haveria uma demanda de 9 mil unidades por mês, uma quantidade demandada de 9 mil unidades por mês, enquanto haveria uma quantidade ofertada de 3 mil unidades por mês.
a diferença entre 9.000 unidades demandadas e 3.000 unidades ofertadas é de 6.000 unidades. Então, haveria um excesso de demanda em relação à oferta da magnitude de 6.000 unidades, tá? Ao preço de R$30, a gente teria uma quantidade demandada de 8.000 e uma quantidade ofertada de 4.000. Haveria 4.000 unidades a mais de demanda em relação à oferta. Ao preço de R$40 cada camisa, haveria 7.000 unidades de quantidade demandada contra 5.000 de quantidade ofertada. Então, haveria um excesso de demanda em relação à oferta de 2.000 unidades. Quando o preço chega a R$50, a gente tem uma quantidade demandada de 6.000 unidades por mês e uma quantidade ofertada de 6.000 camisas por mês. Percebam que, ao preço de 50, a quantidade demandada é exatamente igual à quantidade ofertada. É isso que nós chamamos de equilíbrio de mercado, tá? O equilíbrio de mercado ocorre quando a quantidade demandada e a quantidade ofertada são as mesmas. Notem que existe um preço que faz com que a quantidade demandada seja igual à quantidade ofertada. É isso que vai caracterizar o nosso equilíbrio de mercado. Mas vamos dar sequência à análise. A um preço de R$60 cada camisa, a quantidade demandada seria de 5.000 unidades e a quantidade ofertada seria de 7.000 unidades. Percebam que, ao contrário do que estava acontecendo em todos os casos de preços abaixo de R$50, agora a gente tem um excesso de oferta em relação à demanda. Ou melhor, a gente tem uma quantidade ofertada maior do que uma quantidade demandada. E essa diferença é da magnitude de 2.000 unidades. Então, a partir do preços acima de R$50, eles já vão estar sendo caracterizados por uma quantidade demandada menor do que uma quantidade ofertada. E aqui a gente tem a magnitude para cada uma dessas comparações. Até chegar aqui ao preço de R$100 cada camisa, a gente teria 1.000 camisas demandadas por mês contra 11.000 camisas ofertadas por mês. Haveria um excesso de oferta em relação à demanda, da magnitude de 10.000 unidades por mês. Então, se a gente for analisar a escala como um todo, a escala de oferta e a escala de demanda de forma comparativa, a gente tem vários níveis de preços e qualquer preço acima de R$50, que seria nosso preço de equilíbrio, faz com que a gente tenha uma quantidade ofertada maior do que uma quantidade demandada. Há um excesso de oferta em relação à demanda. Por quê? A gente viu que preços mais elevados são atrativos para produtores, mas não são atrativos para consumidores. Se a gente observar, os preços que estão abaixo de R$50, eles se caracterizam sempre. Por que R$50? Porque R$50 é o nosso preço de equilíbrio, em que não há excesso de demanda nem de oferta. Qualquer preço abaixo desses R$50, ele é caracterizado por um excesso de demanda em relação à oferta. Por que isso acontece? Porque preços mais baixos são atrativos para o consumidor, mas não são atrativos para o produtor, tá? Então, a partir dessa análise das escalas de oferta e de demanda, a gente já sabe que o equilíbrio de mercado se dá quando não há excesso de demanda e nem excesso de oferta, tá? A quantidade demandada e a quantidade ofertada são iguais ao preço de equilíbrio, tá? Qualquer preço praticado acima do preço de equilíbrio de mercado vai acabar resultando num excesso de oferta em relação à demanda. A gente fez cada comparação que a gente faz desses pares de quantidade demandada e quantidade ofertada vai resultar numa quantidade ofertada maior do que a quantidade demandada, tá? De novo, preços elevados são atrativos para quem oferta, mas não são atrativos para quem demanda. Por outro lado, preços mais baixos são atrativos para quem demanda, mas não são atrativos para quem oferta, tá? A gente faz essa análise de equilíbrio considerando que excesso de oferta e excesso de demanda podem gerar pressão sobre o preço. Que tipo de pressão sobre o preço? Se vocês lembrarem lá no comecinho do semestre, no vídeo inicial que eu fiz, a gente identificou que existem situações nas quais o preço pode se alterar em função das condições de mercado, tá? Então, o que a gente tem aqui? A partir do momento que você tem um preço considerado
muito vantajoso para consumidores, mas não é vantajoso para os ofertantes. Se vocês lembrarem nos vídeos iniciais, eu mencionei que as economias de mercado, elas trabalham com ajuste de estoque, né? O que seria um ajuste de estoque? A um preço de R$100, vai formar estoque para o produtor. Por quê? Porque o produtor está super empolgado com o preço de R$100 por camisa, mas essa não é uma empolgação que o consumidor tem. Então, se o preço praticado fosse de R$100, haveria um excesso de oferta em relação à demanda, tá? Então, nesse caso, há uma pressão para que o preço caia. Por quê? Formaram-se estoques por parte do produtor. Se o preço fosse de 100 mil, seriam formados estoques. Para reduzir o estoque, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que reduzir o preço. E ele vai reduzindo o preço, a gente viu lá inicialmente por tentativa e erro, ele vai reduzindo o preço até chegar num patamar em que não há excesso de oferta. Ele zera os estoques dele, tá? Se ele baixar o preço ainda, se ele reduzir o preço abaixo do patamar de R$50, o que vai haver? Vai haver uma demanda maior do que a quantidade que ele estaria disposto a ofertar. Então, qualquer preço praticado abaixo do preço de equilíbrio, que seria R$50, faria com que houvesse um excesso de demanda em relação à oferta. E aí, há uma pressão para que o preço aumente. Você colocou lá um preço de R$40, o preço praticado em mercado é R$40 cada camisa. O consumidor está achando isso muito barato, está comprando bastante, tem a intenção de comprar mais. A partir do momento que você percebe que existe uma demanda significativa por parte dos consumidores, você vai aumentar o preço. E você vai aumentar o preço até que patamar? Até o patamar que não há excesso de demanda e nem excesso de oferta. Isso do ponto de vista teórico, tá? Então, essa coluna pressão sobre o preço, ela vai indicar se os preços praticados nesses patamares, eles estão sofrendo pressão para cair ou se eles estão sofrendo pressão para aumentar. Então, notem que os preços praticados acima do equilíbrio de mercado, do preço de equilíbrio, esses preços sofrem pressão de queda. Por quê? Porque há um excesso de oferta em relação à demanda, tá? Por outro lado, quando você tem preços praticados abaixo do equilíbrio de mercado, existe um excesso de demanda em relação à oferta. E aí existe uma pressão para que o preço suba. E o preço vai cair. O preço vai cair ou vai subir até o patamar de equilíbrio de mercado em que não há excesso de demanda e nem de oferta, tá? Então, aqui a gente faz uma análise do equilíbrio pelas escalas. Então, o excesso de oferta, a partir dessa análise, pressupõe que você tem uma quantidade ofertada maior do que uma quantidade demandada. Vão se formar estoques, há um estímulo para que esses estoques sejam reduzidos. Como que você estimula essa redução do estoque? Você vai reduzir preço, tá? E aí o preço e a quantidade de equilíbrio vão ser atingidos. Então, esse é o mecanismo de ajuste de preço para que você tenha o equilíbrio de mercado. Por outro lado, se você tem um excesso de demanda, quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada, há uma redução dos estoques e quando se reduz o estoque muito rapidamente, o produtor tem um estímulo para aumentar a produção, tá? Aí ele vai aumentar o preço, com isso os preços de mercado aumentam, e preço e a quantidade de equilíbrio vão ser atingidos. Então, de novo, é o ajuste de estoques que vai promover o equilíbrio da economia, o equilíbrio em termos de preço e quantidade de equilíbrio. Aqui a gente tem uma análise do equilíbrio a partir do instrumental gráfico. Então, de novo, a gente tem o preço representado no eixo Y, a quantidade no eixo X, tá? E o confronto entre a oferta, que é uma curva positivamente inclinada, e a demanda, que é uma curva negativamente inclinada, vai nos dar um ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? A gente viu na escala, na análise de escala, que quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, a gente está no nosso ponto de equilíbrio. Do ponto de vista gráfico, quando você tem duas retas que se interceptam, a interseção entre essas duas retas, um ponto único, supondo que a gente tem duas retas simples aqui, é o nosso ponto de equilíbrio. A gente tem, vinculado ao ponto de equilíbrio, um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Então, graficamente, a interseção das duas curvas vai me dar o ponto de equilíbrio, tá? Então, vocês lembram que eu mencionei a importância de reconhecer que a posição dos eixos. Então, o preço, que eu já tinha mencionado anteriormente,
é a variável de interesse da microeconomia, no sentido de que a gente quer saber como os preços são definidos numa economia, como os preços de camisa são definidos. Eles são definidos pela interação entre a demanda, que é uma curva, e a oferta, que é outra curva, tá? A interseção da curva de demanda com a curva de oferta, que vai se dar num ponto único, me dá as coordenadas de equilíbrio. Coordenada preço, R$50, quantidade, 6.000 unidades, tá? Então, aqui a gente tem uma representação gráfica do equilíbrio de mercado. Se a gente for fazer uma análise do excesso de oferta, o que seria o excesso de oferta? Você tem uma quantidade ofertada maior do que uma quantidade demandada. E aqui eu vou chamar a atenção para como a gente faz a leitura desse excesso de oferta numa perspectiva gráfica. Então, vamos focar aqui na curva de oferta. Essa curva de oferta, aqui a gente teria o ponto de equilíbrio, que é a interseção das duas curvas, que seria o preço de R$50 com uma quantidade de 6.000 unidades, tá? Digamos que a gente estivesse analisando a situação do preço, digamos que o preço praticado no mercado fosse R$80. A R$80, quanto é a quantidade ofertada? Eu vou olhar para a curva de oferta. A R$80, quanto é a quantidade ofertada? Qual que é a quantidade que está vinculada ao preço 80 na minha curva de oferta? 9.000 unidades. Só que, ao preço de R$80 cada camisa, quanto é a minha quantidade demandada? Como que eu vejo quantidade demandada? Vou identificar a minha curva de demanda, vou localizar o preço R$80, qual que é a quantidade associada ao preço de R$80? Eu tenho uma quantidade de 3.000 unidades associada ao preço de R$80. O que significa isso? Significa que a minha quantidade ofertada, que eu localizei na minha curva de oferta combinada com o preço, a minha quantidade ofertada é 9.000. A minha quantidade demandada ao preço de 80 é 3.000. Então, eu tenho uma diferença na magnitude de 6.000 unidades entre 3.000 e 9.000 unidades, 3.000 demandada, 9.000 ofertada. Eu tenho um excesso de oferta de 6.000 unidades. Então, o que eu consegui fazer aqui? Eu consegui fazer a análise do excesso de oferta, que eu tinha feito lá na escala de demanda e de oferta, a partir de uma análise gráfica, tá? Então, a gente vai identificar aqui, para qualquer preço praticado acima desses R$50, eu vou ter sempre quantidades ofertadas. Estou olhando esse segmento da minha curva de oferta. Todas as quantidades associadas a preços acima de R$50, na minha curva de oferta, todas as quantidades vão ser maiores do que as quantidades relacionadas à minha curva de demanda, tá? Então, aqui eu peguei o ponto A e o ponto B associado ao preço de R$80, mas eu posso fazer isso para todas as combinações. Ao preço de R$70, eu tenho 4.000 unidades de camisa que são demandadas e tenho, vou olhar para a minha curva de oferta, 8.000 unidades ofertadas. Então, eu vou pegar um preço e vou fazer a comparação da quantidade demandada com a quantidade ofertada. Todos os preços praticados acima desses R$50, que é o preço de equilíbrio, vão acabar resultando em excesso de oferta, tá? Então, a gente fez uma análise gráfica do excesso de oferta. Como que a gente analisa o excesso de demanda? A gente sabe que o nosso preço de equilíbrio é R$50. A gente sabe que a quantidade de equilíbrio é R$6.000. A interseção entre as curvas de oferta e de demanda vai me resultar num ponto de equilíbrio. Eu estou reforçando que ponto de equilíbrio tem duas informações, que é preço e quantidade, tá? Isso a gente vai usar bastante depois. Então, qualquer preço que for praticado abaixo desses R$50 está associado a excesso de demanda. Por que excesso de demanda? Porque a partir desse preço de R$50, a demanda, a curva de demanda, pressupõe que você vai ter sempre quantidades maiores do que as quantidades associadas à minha curva de oferta, tá? Então, ao preço de R$30, o que eu tenho? Ao preço de R$30 eu tenho uma quantidade, estou olhando a curva de oferta. A R$30 eu tenho 4.000 camisas que são ofertadas, estou olhando a minha curva de oferta, tá? Ao preço de R$30, na minha curva de demanda, eu tenho o quê? Eu tenho 8.000 unidades demandadas, tá? Qual que é a diferença entre
a minha quantidade ofertada, 4.000, olhei na minha curva de oferta, e a minha quantidade demandada, que eu estou olhando na minha curva de demanda, ao preço de 30. Ao preço de 30, eu tenho 8.000 camisas demandadas contra, olhando no mesmo patamar de preço, 4.000 unidades de camisa que são ofertadas. Então, pontos que estão abaixo do meu ponto de equilíbrio, eles se caracterizam por excesso de demanda, tá? E aí aqui, tanto no caso da oferta, excesso de oferta, quanto no caso do excesso de demanda, a gente tem estímulo para que o preço suba, no caso do excesso de demanda, até o ponto de equilíbrio. E para que o preço caia, no caso do excesso de oferta, até o ponto de equilíbrio. Então, existe uma pressão de queda de preço quando há excesso de oferta e existe uma pressão de aumento de preço quando há um excesso de demanda. E com isso, a gente fez uma análise gráfica do excesso de demanda e do excesso de oferta, tá? De novo, o equilíbrio pode ser analisado para situações de oferta e demanda lineares e não lineares, tá? Assim como a gente viu no caso de oferta, no caso de demanda, existem curvas não lineares, o mesmo raciocínio se aplica em termos de equilíbrio de mercado quando você tem demanda e oferta não lineares. Então, aqui a gente tem uma escala de preço, tá? A gente tem quantidades demandadas associadas a esses preços, a gente tem quantidades ofertadas associadas a esses preços, tá? E a gente tem o confronto entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada, que vai me resultar em excesso de oferta quando eu estiver acima do meu ponto de equilíbrio e excesso de demanda quando eu estiver abaixo do meu ponto de equilíbrio. Lembrando que ponto de equilíbrio sempre vai estar representando preço e quantidade. Eu falo quantidade por quê? Porque a quantidade demandada e a quantidade ofertada vão ser a mesma, tá? Então, é o mesmo raciocínio. Quando eu tiver numa situação, quando eu tiver preços praticados acima do preço de equilíbrio de mercado, eu tenho pressão para que o preço caia. Quando eu tenho excesso de demanda em relação à oferta, ou seja, quando eu estou num patamar de preço abaixo do preço de equilíbrio, eu tenho um estímulo para que o preço aumente até chegar no preço de equilíbrio, quando não há estímulo nem para subir e nem para cair, tá? Aqui a gente tem a representação gráfica do excesso de oferta e do excesso de demanda para curvas que não são lineares. O raciocínio é exatamente o mesmo que a gente viu no caso do equilíbrio de mercado para oferta e demanda lineares, tá? Então, preços praticados acima do preço de equilíbrio resultam em excesso de oferta. Por quê? Qualquer preço que esteja acima desse preço de equilíbrio está associado ao fato de que eu tenho quantidades ofertadas, todas as quantidades que estão ligadas a essa curva de oferta são maiores do que as quantidades ligadas a esse trecho da minha curva de demanda. E quando eu estiver abaixo do meu ponto de equilíbrio, preços praticados abaixo do ponto de equilíbrio, eles estão associados a excesso de demanda. Por quê? Porque a minha curva de demanda nesse segmento, ela tem sempre quantidades associadas a ela maiores do que as quantidades que estão associadas à minha curva de oferta, tá? Então, com isso a gente tem a nossa análise do equilíbrio de mercado, tanto numa perspectiva de escala quanto numa perspectiva gráfica, ok?